Marcado para as 10 horas. Declaro aberta a 9ª reunião ordinária da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei número 3.722 de 2012, do senhor Rogério Peninha Mendonça, que disciplina as normas sobre aquisição, posse, porte e circulação de arma de fogo e munições, combinando penalidades e dando providências correlatas. Encontra sobre as bancadas as bancadas cópia da ata da 8ª reunião ordinária realizada em 11 de junho de 2015, tendo em vista a distribuição antecipada. Indago aos senhores parlamentares se a necessidade de leitura da ata. Senhor presidente. Está dispensada a leitura da ata por solicitação do deputado Cabo Sabino. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. A ata está aprovada. Comunico aos senhores deputados o recebimento da seguinte correspondência. Ofício número 130, 2015, de 2 de junho de 2015, deputado Celso Russumano, líder do PRB, indicando o deputado Ronaldo Martins, do PRB do Ceará, como membro suplente dessa comissão especial. Ofício número 34, 2015, de 17 de 6 de 2015, do senhor Salésio Nuno, presidente da ANIAM, apresentando resposta ao sistema de informações ao cidadão da Polícia Federal, ao requerimento de informação apresentado pela ANIAM, em que consta que, abre aspas, o sistema da Direct Polícia Federal não possui opção que discrimine a qualidade ou o tipo da arma apreendida, contrariando dados inverídicos de ônibus sobre a procedência dessas armas. Ordem do dia. A reunião de hoje foi convocada para apreensão da seguinte pauta. Primeiro, como nós temos quórum, nós vamos deliberar sobre os requerimentos. E, em seguida, entramos na audiência. Requerimento número 2515. Senhor presidente, pode ser em bloco? Pode. Eu vou ler só os requerimentos e aí nós voltamos lá com a permissão dos requerentes que estão presentes. Requerimento número 25, do senhor Alexandre Molon. Encontro regional no município do Rio de Janeiro. Requerimento número 2915, do delegado Edson Moreira, convidando o encontro regional da Assembleia Legislativa de Belo Horizonte. Requerimento número 30/15, do senhor Eduardo Bolsonaro, requer realização de seminário na cidade de São Paulo. Requerimento número 3115, do senhor Capo Sabino, que requer a realização do encontro regional no município de Sobral, do Ceará. E requerimento também do senhor Capo Sabino, que requer a realização de encontro regional no município de Juazeiro, no norte, Juazeiro do Norte, do Ceará. Todos esses requerimentos visando discutir o projeto de lei número 3.722 de 2012, que disciplina as normas sobre aquisição, posse, porte e circulação de arma de fogo e munições, combinando penalidades e dando providências correlato. Consulta o plenário se algum deputado deseja encaminhar contra a matéria. Em votação, os requerimentos apresentados. Os deputados que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovados. Vamos à audiência pública. Para poder, primeiro pedir desculpas nós estamos com um atraso hoje de alguns minutos, está marcado para as 10 horas, eu peço desculpas, a responsabilidade do atraso é minha. Nós vamos escutar hoje, convidado, a senhora Valéria Velasco, representando o Comitê Nacional de Vítimas de Violência, o requerimento número 12 de 2015, do deputado Paulo Teixeira. Álvaro Fajardo, ex-secretário de Estado Extraordinário de Ações Estratégicas do Espírito Santo, também do deputado Paulo Teixeira. Irapuã Costa Júnior, ex-governador de Goiás, requerimento número 10 e 2715, do deputado Alberto Frago e da deputada Magda Mofato. O senhor Rogério de Oliveira Silva, vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia, também requerimento do deputado Paulo Teixeira. E o senhor Fabrício Rebelo, pesquisador em segurança pública do Nordeste, requerimento 1115 do deputado Alberto Fraga. Como nós estamos fazendo as nossas audiências, eu vou pedir permissão para que os nossos convidados, e agradeço a presença de todos, que fiquem aqui nas primeiras fileiras, e já convidar
para começar a expor a primeira expositora, que será a senhora Valéria Velasco, representante do Comitê Nacional de Vítimas de Violência, que a convido para poder vir até aqui e expor a sua fala. Não precisa matar esse requerimento logo de uma vez, não? Hein? Matar o requerimento? Nós já aprovamos. Todos? Todos. Inclusive o meu? Claro, principalmente os seus, presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, o senhor me deixa muito feliz. Pô, à vontade. Deputado Amaro e deputado Cabo Sabino votaram contra, mas a maioria venceu. A senhora tem 15 minutos para a sua apresentação. Liga aí, vai. Aí. Vai ligar. Ligou, né? Então, meu bom dia a todos. Eu quero agradecer ao senhor o convite, essa oportunidade de vir aqui representar os familiares e as vítimas de violência nessa importante audiência pública que está discutindo uma mudança que vai interferir nos índices de criminalidade no nosso país. Eu sou representante aqui do Comitê Nacional de Vítimas de Violência, que foi criado em maio de 1999, com familiares de vítimas de violência de todo o Brasil. E, durante 6 anos, fui também subsecretária de proteção às vítimas de violência aqui no Distrito Federal, na Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, quando pudemos aqui implantar medidas, políticas públicas de apoio, de proteção multidisciplinar a esses familiares de vítimas de violência e as vítimas de violência não fatais, e também trazer trazer toda essa população vitimada para os debates de políticas públicas de seu interesse. Então, como representante aqui dos familiares de vítima e das vítimas de violência, nós gostaríamos de fazer algumas observações a respeito do projeto de lei, e a primeira delas é referente à afirmação de que a sociedade não foi ouvida em relação ao Estatuto do Desarmamento. A sociedade foi, sim, exaustivamente ouvida, e esse segmento da população que é gigantesco. Nós temos no Brasil a média de 50 mil homicídios por ano, e o nosso público aí de familiares de vítimas de violência, ele gira em torno de mais de 200 mil pessoas, se nós contarmos o tamanho de uma família pequena aqui no Brasil vitimada pela violência. E isso porque estou falando aqui só de homicídio. Não estamos falando aqui dos familiares de vítimas de estupro, né? Aqui na Secretaria de Justiça nós podemos acompanhar esse drama da família brasileira, o grande número de estupros cometido com ameaça de arma. Obrigada. E principalmente atingindo crianças e jovens, meninas e meninos. Então, esse universo de familiares de vítimas de violência, ele ultrapassa em muito essa estimativa de 200 mil que nós estamos fazendo aqui por baixo, considerando uma família pequena de apenas 4 pessoas. Além desses familiares, nós temos também a comunidade em torno dessas vítimas, que sofre os efeitos psicológicos, morais e físicos dessa violência praticada, que traz medo a toda a população. Então, a partir da década de 90, nós estamos separando aqui por década para que os senhores possam acompanhar a evolução desse movimento. A partir da década de 90, todos começaram a ver nas ruas pessoas mostrando as fotos de suas vítimas e exigindo medidas. Que medidas eram essas? A principal delas, atenção e apoio às vítimas, que desse universo de 200 mil pessoas era totalmente ignorado pelo poder público e muitas vezes pela própria comunidade, né? A atenção toda dada aos agressores e nenhuma atenção às vítimas. Outra medida pedida pela população vitimada, o fim da impunidade
como condição para que se reduzisse a criminalidade. Mais polícia nas ruas, mais proteção, mais policiamento, justiça mais rápida e, essencialmente, medidas de proteção, de prevenção, para que se evitasse mais mortes. Essas medidas de proteção, de prevenção que os familiares de vítimas começaram a reivindicar a partir da década de 90, elas pressupõem um lema. Por que a prevenção? O lema dos familiares de vítimas era esse que os senhores estão vendo aqui embaixo. Não queremos que ninguém sinta a dor que nos levou a fazer essa campanha, que é uma dor que só o familiar e o amigo próximo sente, e que só quando sente sabe como é. Aqui nós estamos vendo, senhores, esta senhora que está aqui, moradora do Gama, aqui em Brasília, ela teve a filha, que é a Fernanda, saindo de uma festa com o namorado lá no Gama, sequestrada e morta com apenas uma bala. Isso foi na década de 90. Eles puseram um corpo em cima do outro e deram um tiro e mataram. E quanto custa uma bala? Naquela época, quanto custava uma bala? Era cerca de R$1, era algo parecido assim. Essa senhora se engajou nessa luta a partir de 1990, por isso que está só essa foto dela aqui, assim como todas as outras que foram lutar por essas medidas. Então, a população está acompanhando, sim, e essa presença aqui, pode botar o outro, por favor, essa presença aqui evoluiu a partir dos anos 2000, quando o desarmamento começou, já estava sendo discutido no final da década de 90, e aumentou esse movimento para discutir o desarmamento como uma medida eficaz de prevenção contra o crime. Por quê? Porque os familiares não queriam mais ninguém sofrendo aquilo que eles estavam sofrendo, que é a perda de uma pessoa por causa de uma bala, né, que estava circulando nas mãos de qualquer um. Então, essas discussões tomaram as ruas e os familiares de vítimas de todo o país começaram a vir a Brasília para fazer essas reivindicações ali na esplanada, junto do Ministério da Justiça e aqui do Congresso Nacional. Muitos dos senhores devem ter acompanhado essas caravanas de mães, pais, filhos e irmãos que vieram de todo o país para pedir essas medidas de prevenção. Isso chegou no auge porque alguma coisa tinha que ser feita para evitar esse quadro que nós temos no Brasil, que não está em guerra, mas que tem um número de mortes por violência armada superando os países que estão em conflito armado. A nossa taxa, de acordo com o mapa da violência 2004 e com o IBGE, passou de 27 por 100 mil habitantes, enquanto em outros países, como França, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido e Japão, a diferença chega a ser vergonhosa para nós. Nós ficamos com vergonha quando comparamos os nossos dados com os de países que tomaram medidas para proteger melhor a sua população. A movimentação também tinha um foco, essa movimentação dos familiares, porque o dinheiro que está escorrendo pelo ralo, com o custo dessa violência armada, poderia estar sendo investido em saúde, em educação, e principalmente educação para tirar esses jovens que estão aí sem escolaridade e sem chance de um futuro. E esse cálculo aqui, que foi feito pelo IPEA e pelo Anuário de Segurança Pública do Brasil, de 2014, ele não leva em conta esses custos aqui que são incalculáveis, são inestimáveis. São as famílias que passam a sofrer os danos da perda, muitas vezes não conseguem nem retornar ao trabalho e sofrem os danos de saúde que não são contabilizados nesses cálculos da segurança pública do atendimento aos cidadãos. Chegamos a isso aqui. E quem quer isso aí de volta? Um país que em 30 anos mata mais de 500 mil brasileiros mortos por arma de fogo. Certamente nenhum de nós aqui dentro queremos esse quadro de volta. Por favor. O mapa mostra, e aqui nós queremos também, trouxemos esse dado para contestar também uma das outras frases aqui na justificativa do projeto de lei,
é que não é verdade que o número de homicídios caiu. É verdade, sim. O próprio mapa da violência, que está citado aqui, mostra que depois que o Estatuto foi aprovado e começou a ser implementado, 2004, 2005, 2006, 2007, o número foi aqui reduzido em função do impacto do Estatuto e do resultado das políticas públicas dos estados que apostaram no Estatuto como medida de prevenção da criminalidade, da violência por arma de fogo. Principalmente, esses dados estão refletidos nas estatísticas, principalmente do Rio, São Paulo e, mais recentemente, do Espírito Santo. Pode passar, por favor. Essas histórias são as histórias que se repetem de norte a sul. O namorado dessa menina aqui, linda, moradora aqui do Guará, aqui de Brasília, comprou uma arma e disse para a polícia que era para se defender. Se defender de quê? Ninguém sabe, né? Quem devia defendê-lo era a polícia que paga para isso. E matou a jovem dentro de casa com essa arma que ele comprou pretensamente para se defender. Esse menino foi morto apenas 4 anos enquanto brincava na rua. Perdeu o direito, perdeu a inocência, nossas crianças não podem mais brincar na rua. Esse jovem foi sequestrado e morto enquanto defendeu a namorada de um estupro. Esse jovem foi morto também por arma de fogo. Essas histórias são uma síntese do que acontece no Brasil inteiro, com a possibilidade de acesso a uma arma que, em tese, é comprada para a pessoa se defender. Não estamos colocando aqui o número de suicídios, as muitas suênias, as muitas mulheres que morreram, como Graciela, mortas pelos companheiros e por seus ex-companheiros, pela facilidade de ter uma arma em casa. Pode passar. Quando a lei é cumprida, e aqui também nós contestamos aqui o que está dito na justificativa, acontece o que nós vimos ali atrás. O Estatuto começou a ser cumprido e a taxa de homicídios caiu, foi reduzida drasticamente nesse período aqui, né? A tendência de subida era essa aqui, né? Se continuasse nesse patamar, quando aqui o Estatuto foi aprovado, nós estaríamos aqui hoje. Esse gráfico foi feito por 2 especialistas, 2 cientistas políticos, o Glaucio Aridilon Soares e o Daniel Cerqueira, e mostra que foram salvas 121 mil vidas nesse período, quando houve essa queda que reverteu essa tendência de ascensão da morte por arma de fogo aqui no Brasil. Então, são dados científicos que estão provando a aplicação de uma lei. O que nós temos que defender aqui é a aplicação dessa lei, e não essa mudança. Aqui, o próprio mapa da violência mostra as regiões do Brasil em que foram adotadas medidas e aplicado o Estatuto, iniciada a aplicação do Estatuto, e o índice caiu após esse período, após essa política de política pública de segurança nova adotada. Então, os índices cresceram na região Nordeste, na região Sul, Centro-Oeste, caíram apenas na região Sudeste, que teve um índice negativo de 63,9%. Não sou eu que estou dizendo, são dados científicos, são pesquisas baseadas nas nossas instituições oficiais e nos registros de mortalidade do Brasil. Pode passar, por favor. O que esses números mostram? É uma questão... Qual é a nossa discussão aqui hoje? É uma discussão matemática. Ela é puramente matemática. Assim como a matemática rege a nossa vida, né, nós precisamos, durante o dia, saber se temos dinheiro para o pão, se temos dinheiro para o transporte, se nosso orçamento vai dar. A matemática deve nos reger no momento de tomar uma decisão de revogar um estatuto que é novo, né, apenas começou a ser implementado, né, e cujos estudos em torno dele já mostram de forma suficiente que foi a medida certa a ser adotada. Por favor, pode ir para outra. Por que, caros senhores, nós vamos investir num retrocesso
se nós temos aqui um instrumento para evitar que a família brasileira continue sofrendo com perdas que não eram para acontecer. Perdas antes da hora, porque nós estamos investindo num instrumento que só serve para matar, que é a arma de fogo. Por quê? Né? O que vai acontecer na nossa avaliação e de acordo com o que mostram esses estudos? Né? Civis armados na rua vão ser uma ameaça para toda a população. Né? Proteger o cidadão não é tarefa de cada um. Nós não podemos impor mais esse peso à nossa população que já está sofrida, sem saúde, sem escola, e agora vai ter que cuidar da sua própria segurança, né? Trazendo risco para todos e para si próprio, para os seus próprios familiares, né? Mais armas para cair na mão de bandido, como nós vemos aí todo dia, né? O Estatuto permite que o cidadão tenha até 6 armas. O Estatuto não proíbe a compra de arma. Esse é um direito garantido pelo Estatuto. A população brasileira quis assim e assim está sendo. Por quê? E não existe nenhuma justificativa no projeto de lei que se vai aumentar para 9 armas. Um cidadão vai ter um arsenal em casa e a quantidade de munições na mão de um civil. Quantas munições a polícia gasta? Não existe aqui um estudo fazendo um termo comparativo para nós termos a real dimensão desse risco que vai ser essa alteração na lei. Outra questão que deve ser observada com muito cuidado pelos senhores deputados que vão votar esse projeto de lei é a questão também das munições, que é uma questão que vai prejudicar o andamento dos processos e o andamento da justiça, vai evitar o rastreamento dessas munições. Então, esse vai ser mais um retrocesso que nós vamos sofrer. A outra, para permitir a publicidade, enquanto o país avança na área da saúde, nós temos a experiência aí, que é do cigarro, né, que no começo todo mundo, né, houve muita reação contrária, e hoje nós já temos uma sociedade com uma nova cultura de proteção da sua saúde, e agora nós vamos abrir para a arma, né? Depois dessas conquistas nós vamos andar para trás. Por que andar para trás se nós podemos andar para frente? Né? Reduzir a idade de 25 para 21 anos é outra temeridade inaceitável. Isso não pode ser aceito, isso vai ser um risco para os nossos jovens, que são os que mais morrem, os que mais matam. Se nem a nossa polícia tem preparo suficiente para manejar uma arma de fogo, e todo dia está aí, nós temos mortes nas ruas com bala perdida, como que nós vamos liberar para um jovem de 21 anos que não está nem treinado na vida ainda? 2 minutos. Né? E por que tirar essa concessão da Polícia Federal, que já tem essa expertise, já faz esse trabalho desde que o Estatuto foi aprovado, né? E que é um órgão nacional que tem uma metodologia própria para deixar nas polícias estaduais? É outra questão também que não está devidamente explicada. Não encontrei aqui um argumento que me convencesse dessa necessidade. Por favor. O que a população quer? Nós sabemos que essa comissão é formada por parlamentares ligados à segurança pública. Nós esperamos, caros parlamentares, a população sofrida que está aqui nas ruas, permanentemente pedindo segurança, é isso aqui que ela quer. Ela quer voz e participação nesse processo de combate à violência, ela quer ações de prevenção para evitar mais mortes, ela quer instituições públicas eficientes, vão lutar por isso, o fim da impunidade, justiça rápida e eficaz, leis justas e segurança pública articulada, treinada e presente, e mais investimento no serviço de segurança. A população quer proteção, ela não quer mais risco do que já corre aqui na rua, não é? Que já corre em toda a cidade. A população quer exclusivamente segurança e proteção, e isso está nas mãos dos senhores deputados. A população não merece esse retrocesso. A população merece medidas que realmente sejam destinadas a proteger a sua vida. Vamos trabalhar, senhores deputados, pelo fortalecimento das nossas instituições, da nossa polícia, né, e da segurança da nossa população. Muito obrigada a todos. Obrigado.
dona Valéria. Eu convido agora para sentar lá embaixo. Eu convido agora o senhor Álvaro Fajardo, ex-secretário de Estado Extraordinário de Ações Estratégicas do Espírito Santo. O senhor tem 15 minutos também, senhor Álvaro. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Agradecer ao presidente Marcos Monte pelo convite. Uma honra estar aqui, participar dessa discussão, desse debate. E pedir a vênia de todos para, em nome do presidente, cumprimentar a todos os parlamentares aqui desta comissão. Queria cumprimentar o amigo Daniel Sampaio, um dos melhores quadros da Polícia Federal, com quem eu tive o privilégio, a honra de trabalhar em diversas operações. É uma satisfação reencontrá-lo, amigo. Bom, eu não venho aqui apresentar estatísticas, dados, algumas estatísticas sim, mas não estudos científicos. Eu quero aqui apresentar uma experiência em relação à mudança de visão de política de segurança pública que experimentamos no Espírito Santo de 2011 a 2014, da gestão passada do governador Renato Casagrande. Eu, nesse período, fui secretário de Ações Estratégicas, uma secretaria criada especialmente para coordenar a política de segurança pública, uma política transversal, que perpassava, então, as questões meramente do sistema de justiça criminal. Pode passar, por favor? Segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Certamente, esse tema, segurança pública, é o tema central do debate nesta comissão, porque estamos falando de violência, de mortes. Então, é fundamental que a gente entenda quais os componentes da política de segurança pública e quais as deficiências desse sistema. Segurança pública, certamente, é um dos maiores desafios da nossa sociedade moderna. Por favor. Aqui um dado um estudo, um relatório da agência da ONU, que analisou os homicídios que ocorreram no mundo no ano de 2012, da Agência da ONU para Drogas e Crimes. E a gente percebe claramente uma preponderância muito grande na violência letal no Brasil. Nós, com aproximadamente 3% da população mundial, registramos em 2012 11% da violência letal no mundo inteiro. Se a gente comparar, por exemplo, com a Europa, que tem 11% da população, 42 países e apenas 5% da violência letal. Então esse é o cenário que nós estamos, que nos encontramos, e é importante entender que esse fenômeno não é um fenômeno novo, ele é atual, mas não é novo. Isso é um processo histórico que nos colocou nessa situação hoje. Pode passar, por favor. Então, aqui, eu coloquei aqui alguns marcos para que a gente pudesse refletir um pouco sobre essa linha do tempo. 1980, então, nós registramos no Brasil 13.910 assassinatos. Naquela época, 44% dos assassinatos foram praticados com arma de fogo. Depois de 85, nós tivemos a abertura democrática, a redemocratização do país, em 85. Em 88, então, discutimos e apresentamos um novo texto constitucional. Avançamos muito. Mas aqui nós percebemos nitidamente que
a segurança pública não foi priorizada nesse debate. Tanto é que segurança pública contempla apenas um artigo, o artigo 144 da Constituição Federal. Nesse momento, tinha-se muito receio, acho que até mesmo ideológico, se discutir segurança pública. Talvez em razão do processo recente vivenciado, onde violações de direitos foram praticadas. Mas nós perdemos a grande oportunidade de discutir que modelo de segurança pública que nós gostaríamos. Mas a visão reducionista do problema, que confunde segurança pública com polícia, colocou então na Constituição segurança pública as atribuições das instituições policiais. E aí, a violência letal, então, ela vem crescendo. Em 1998, o então presidente Fernando Henrique Cardoso, de um mandato para outro, ele então elege 5 prioridades para o seu segundo governo. Uma dessas prioridades, da palma da mão, era a segurança pública. Ali de 97 para 98, então ele cria a Secretaria Nacional de Segurança Pública para tentar fazer a gestão de todo esse sistema, integrar as ações de natureza do ente federativo com os estados e também trazer ao debate os órgãos, as estruturas de governos municipais. Mas ali nós já tínhamos 41 mil, quase 42 mil homicídios, já estavam num processo de violência muito alto. E aí, várias condicionantes nesse meio tempo contribuíram. A concentração econômica em determinadas cidades, o processo de industrialização na década de 60 e 70, pelo menos está muito presente no Espírito Santo, gerou todo esse ambiente de insegurança. O outro marco, então, 2003, temos dois fatos aconteceram desse ano. A criação do Sistema de Segurança Pública, do Fundo Nacional de Segurança Pública, 2012, implementado em 2003, e o Estatuto de Desarmamento. E aí nós percebemos, então, claramente a contribuição dessa intervenção no controle de armas e munições para a contenção e controle de violência letal no Brasil. Praticamente, ela se mantém inalterada, na verdade, até 2012. A variação é muito menor do que nos anos anteriores. Pode passar, por favor? Aqui, então, em 93, nós tínhamos aqui a taxa por 100 mil, 20 homicídios por grupo de 100 mil, chegamos a 28, uma variação de 30%. Se analisarmos os números absolutos, essa variação ela é maior, vai a 67%. Até 2012, essa variação por taxa, ela gira em torno de 0,8% e por números absolutos quase 10%. Pode passar, por favor? No Espírito Santo, então, esse cenário era mais desafiador. Percebemos, então, que a violência letal no Espírito Santo era quase o dobro da média nacional, enquanto em 93 o Brasil registrou 20 homicídios por grupo de 100 mil, no Espírito Santo nós tínhamos 40. O ápice da violência no Espírito Santo foi em 2009, com 58,3 homicídios por grupo de 100 mil, 2.034 homicídios. 2010, primeiro ano de redução, ainda na gestão anterior, a gestão do governador Renato Casagrande, e aí colocamos esse marco para iniciar a nossa apresentação das estratégias do Espírito Santo. Pode passar, por favor? Primeira questão, decisão política forte, sustentável, para resolver o problema. O governador Renato Casagrande, então, colocou essa questão como um dos desafios para o seu governo. Na elaboração do planejamento estratégico do governo, 10 eixos foram priorizados. Um deles era a segurança pública. Isso fez com que toda a estrutura de governo passasse a trabalhar para esses eixos prioritários da ação política. E também ele tinha uma gestão diferenciada dos demais programas e projetos do governo. Pode passar, por favor? Então, esse comitê de governança era a única reunião em que o governador saía do Palácio Anchieta
ir até a Secretaria de Ações Estratégicas para coordenar pessoalmente 80 reuniões de avaliação e monitoramento das ações do Programa Estado Presente. 26 secretarias e órgãos foram envolvidos diretamente, 53 projetos, 714 milhões em investimentos nas duas áreas do programa, como falarei mais 390 mil pessoas atendidas nas ações de proteção social, que era uma das estratégias do programa. Pode passar, por favor? O programa, então, estava dividido em dois eixos: proteção policial, proteção social, naquela ideia de que nós precisamos ter uma política integral com controle da criminalidade e também com ações de prevenção à violência. No eixo proteção policial, precisamos recuperar as estruturas e capacidade de respostas das agências policiais. Investimos mais de 400 milhões na reestruturação, construção de novas unidades, contratação de efetivo, encontramos 10.500 policiais, entregamos quase 17 mil policiais. Enfrentamento qualificado, aqueles crimes que efetivamente representam risco à sociedade e gestão disso. Na proteção social, transformação, território, inclusão, oportunidade e foco na juventude. Pode passar, por favor? Então, 257 milhões em ações de infraestrutura em grupo de 32 grupos de bairros. Os diagnósticos que elaboramos mostrou que dos 50% dos homicídios que ocorreram no Espírito Santo em 2010, foram registrados em 32 grupos de bairros. Então, esses 32 grupos de bairros passaram a receber a atenção prioritária do governo. Então, construção de novas escolas, unidades de saúde, pavimentação e drenagem, ao todo quase 300 milhões investidos. Pode passar, por favor? Oportunidade, inclusão e garantias. Cursos de qualificação profissional. A nossa agência de desenvolvimento da microempresa passou efetivamente a priorizar esses 32 bairros. Criamos 30 associações de microempresários desses bairros, investimos mais de 70 milhões em microcrédito para fomentar a economia local, criamos 10 bancos comunitários e formalizamos quase 12 mil empregos. Pessoas que residiam, que passaram pelas áreas de qualificação. Pode passar? Proteção social, 3 eixos, pode passar? Vou falar muito rápido. A gestão. Aproximamos as duas agências, a Polícia Militar e a Polícia Civil. A partir do modelo de gestão que nós implementamos, as áreas do Estado foram divididas e corresponsabilizados os gestores da Polícia Militar e da Polícia Civil, e a partir disso o planejamento e as reuniões quinzenais eram objeto de análise e discussão na reunião com o governador. Esses atores eram obrigados a se aproximar, com isso conseguimos vencer aquela agenda antiga de unificação da Polícia Civil com a Polícia Militar. Por quê? Eles precisavam discutir as estratégias, porque se eles apresentassem aumento de violência, certamente eles seriam chamados à frente do governador na reunião mensal. Pode passar? Aqui é uma das reuniões, nós temos ali o governador, eu estou ao centro apresentando os indicadores estratégicos e aquelas áreas integradas onde o comandante da Polícia Militar e o delegado não alcançaram as metas necessárias ou os projetos de infraestrutura que eventualmente foram paralisados. Toda a estrutura de governo participaram dessa reunião, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, uma reunião mensal com indicadores. Pode passar? Dentro dos indicadores estratégicos, separei 3. As apreensões de arma de fogo, enfrentamento qualificado, policiamento de proximidade. Implementamos policiamento de proximidade em 70 quadrantes para que melhorasse a relação e a presença policial naquelas áreas de maior vulnerabilidade à violência. Pode passar? Enfrentamento qualificado. Enquanto no Brasil, e lá no Espírito Santo também era assim, enquanto no Brasil nós temos uma média de esclarecimento de homicídios que não chega a 10%, no Espírito Santo nós chegamos ao final do governo com mais de 45% de esclarecimento de homicídios. Muitos municípios nós conseguimos esclarecer todos os homicídios, e encaminhamos então ao Poder Judiciário esses inquéritos.
Esse era o indicador que acompanhávamos lá. Pode passar, por favor. O outro indicador importante também que mostra o acerto da política, aqui em azul nós temos o número de homicidas presos em 2011 e depois de homicídios registrados. Nós percebemos que nós temos uma diferença. Então, menos prisões e mais homicídios. E a partir do que o conceito foi sendo desenvolvido, chegamos, então, em 2013 e 2014, com um número de homicidas presos superior ao registro de homicídios do Espírito Santo. Essa é uma ação direta no enfrentamento à violência, no combate à impunidade. É esse o grande problema que nós vivemos hoje no país. Um camarada, ele mata um cidadão, e ele sabe que não vai acontecer nada, e ele vai matar na semana seguinte outra pessoa, e é esse o cenário de impunidade que vivemos na maioria das cidades. Esse é um dos resultados. Pode passar, por favor? Ao final de 2014, então, 4 anos de redução de violência letal no Espírito Santo, depois de 4 décadas de aumento sistemático. Se contarmos o último ano do governo anterior, 5 anos. Conseguimos, então, chegar ao final de 2014 com 25% de redução dos homicídios no Espírito Santo. Isso é fantástico para uma política de apenas 4 anos. E colocamos o Espírito Santo, por grupo de 100.000 a taxa, retroagimos em 22 anos. Colocamos a taxa de homicídios do Espírito Santo de 2014 no mesmo patamar de 1993. Pode passar? 1.261 vidas salvas, comparando 4 anos com 4 anos anterior. Pode passar? Aqui eu volto a trazer aquela discussão. O Brasil, 11% da violência letal. Pode passar? E aqui nós percebemos aqui o impacto da arma de fogo nessa violência. Percebemos, então, que a América, que tem em torno de 15% da população mundial, 66% dos homicídios. No Brasil, 3% da população, 71% dos homicídios. O Espírito Santo, 82% dos homicídios praticados com arma de fogo. Pode passar? Então, uma das estratégias do programa era prender a arma de fogo. A arma de fogo que está na mão da bandidagem. Conseguimos apreender mais de 15.000 armas em 4 anos. Tirar 15.000 armas de circulação, armas que estavam ilegalmente na mão das pessoas do protagonismo da violência. Analisamos essas armas. Pode passar? Arma de fogo apreendido. 57% são revólveres e 14% pistola. Ou seja, 70% armas de pequeno porte. Calibre permitido. 83% das armas são armas de calibre permitido, 10% de calibre restrito. Tem uma variação aí de armas não identificadas. Pode passar? Pais de fabricação dessas armas. O senhor tem mais 2 minutos, por favor. 68%, Brasil, 24% não conseguimos identificar. Desses 68%, 75% armas de fabricação da Taurus, 27% da Ross, o que demonstra, desconstrói aquele discurso de que essas armas estão vindo de fora, são armas que foram legalmente comercializadas aqui no Brasil. Pode passar? Com registro, 78%, e dessas de registro, 75% estão registrados em nome de pessoas físicas. 14% pessoas jurídicas, a maioria empresa de segurança privada e também algumas armas das agências policiais. 63% das armas estavam com a numeração preservada. Pode passar? Então, a criminalidade, como eu falei no início, é o maior desafio da sociedade contemporânea, mas segurança pública tem solução desde que tenha vontade política, que os governos efetivamente queiram enfrentar o problema. É preciso a participação de todos, do Ministério Público, do Poder Judiciário, a transversalidade da política e, sobretudo, o controle de armas e munições, porque, não tenho dúvida, essas armas que nós aprendemos no Espírito Santo
são armas que foram legalmente comercializadas no Brasil na década de 80, na década de 90. Muito obrigado. Obrigado ao senhor Álvaro Fajardo, e eu convido agora, com muita honra, Irapuan Costa Júnior, ex-governador de Goiás, que também vai, e ex-senador também, colega nosso, companheiro, ex-deputado. Então, temos aqui, acho que tem 15 minutos para cada convidado. O senhor, claro que terá os 15 minutos, mas como ex-deputado nós vamos fazer mais uma concessãozinha. Tá bom, governador? Tudo bem? Como vai? Prazer. O requerimento do deputado Alberto Fraga e da deputada Magna Mofato. Obrigado. Deputado Marcos Montes, presidente, deputado Laudívio, relator, senhores deputados, senhores expositores, vamos procurar ser breves aqui. Como o doutor Fajardo, eu também não quero entrar muito em estatísticas, até porque no Brasil elas não são muito confiáveis ainda. Deputado Peninha, meus cumprimentos. Mas quero fazer algumas observações aqui que eu acho que elas são muito marcadas, elas são um tanto ou quanto indesmentíveis. Uma diz respeito ao direito de defesa, porque o Estatuto do Desarmamento, ele é um estatuto que incentiva a não defesa. Nós temos essa prática O direito de defesa, dizem alguns, que é bíblico, mas eu acho que é mais profundo do que isso. Ele vem de antes da Bíblia. O direito à autopreservação, o instinto de autopreservação e o instinto de defesa da cria dos filhos, ele é atávico, não há como fazer com que ele desapareça do seio da sociedade. Então, qualquer coisa que vise algo diferente disso é utopia. Defesa só existe se houver equilíbrio de condições. Se um cidadão armado vai arrombar a minha porta, eu só posso fazer frente a ele se eu tiver uma arma também. Isso aconteceu com um ministro do presente governo. O ministro Moreira Franco estava no seu apartamento num bairro dos mais importantes do Rio de Janeiro e 4 assaltantes chegaram para arrombar a porta da casa dele. E ele não teve como fazer frente a eles. A única coisa que lhe ocorreu fazer, ele e a mulher, foi ligar para a ex-mulher, para a dona Celina, que enviou a polícia. A polícia chegou, a porta já tinha sido arrombada, ele já tinha sido agredido, a mulher já tinha sido agredida, ele não pode fazer nada. Felizmente a polícia chegou rapidamente, o que em 99% dos casos não é possível. Há um sofisma claro dentro desse Estatuto do Desarmamento. A afirmação que ele traz lá no seu âmago é a seguinte: o cidadão fulano de tal, que quer ir adquirir uma arma, ele é um cumpridor da lei, mas não vamos facilitar para ele comprar sua arma, porque senão ele vai deixar de ser um cumpridor da lei, ele vai infringir a lei logo ali na frente. Eu acho que no âmago do Estatuto do Desarmamento tinha que ter algo diferente disso. Deveria ser o seguinte: o bandido não cumpre a lei. Se ele está armado, é preciso desarmá-lo. Mas não foi esse o âmago, o núcleo do Estatuto do Desarmamento. Afirmar que a violência vai desaparecer se as armas dos honestos, ou mesmo todas as armas, forem banidas, é algo como dizer que não vai ter mais febre se nós quebrarmos os termômetros todos. Não nos esqueçamos que uma arma é um objeto absolutamente inanimado. Há um componente ideológico de viés totalitário nessa questão. Quem quer um Estado, acima de tudo, quer um Estado monopolista,
quer o desarmamento. Quem tem consciência que não precisa da tutela do Estado, principalmente dentro da sua casa, e não pode contar com a proteção do Estado, na maior parte do dia e dos lugares, não quer o desarmamento. O Estado não é o pai onipresente e nem nós somos crianças sem juízo. Há um interesse estrangeiro ainda não explicado no desarmamento. Acho que nós temos que nos acautelar quanto a isso. Muito dinheiro é derramado aqui dentro do Brasil, financiando certas organizações por parte de entidades estrangeiras. Algo existe atrás disso e nós não sabemos exatamente do que se trata. A relação entre o número de armas legais e a criminalidade é o inverso do que se quer impingir. Há muito mais armas per capita na Suíça, onde a violência é quase nula, do que em Honduras, onde é o maior do mundo. A Argentina tem uma legislação sobre armamento muito mais aberta do que o do Brasil. A violência na Argentina é 5 vezes menor que no Brasil. Na Argentina não existe calibre restrito ou proibido. Qualquer calibre está ao alcance do cidadão. Há muito mais armas per capita em Santa Catarina, um estado onde há a menor taxa de homicídios hoje, do que em Alagoas, onde há a maior taxa de homicídios. No Rio de Janeiro, onde praticamente não se vendem armas legalmente desde 1997, a violência deveria ter desaparecido. Ela sofreu algumas flutuações, mas é uma das maiores do Brasil até hoje. Não se pode esconder isso. É um dos estados mais inseguros do país. A própria ONU, velha defensora do desarmamento, reconhece hoje essa verdade. Não há relação entre armas per capita e violência. O Brasil é muito grande e diversificado. O pequeno sitiante, o pequeno proprietário rural lá do interior de Goiás, por exemplo, necessita de uma arma para a defesa de sua casa. O número de roubos e assaltos nesses locais é muito grande. Se ele não tiver uma pequena espingarda para fazer um disparo de advertência, ele vai ficar sempre sua única vaca. Ele vai ter sua casa, e pode ter sua casa invadida. Ele mora a centenas de quilômetros do posto da Polícia Federal mais próximo. Ele, às vezes, registrou a sua espingardinha. Mas daqui a 3 anos, o registro venceu e ele se tornou um criminoso, se ele não correr a 300 ou 400 quilômetros para fazer aquele registro. Deputado Valdir, nosso abraço. O esporte de tiro está ameaçado de desaparecimento do Brasil porque as exigências do Estatuto de Desarmamento são absurdas. Há uma testemunha dentro dessa casa. O deputado Alexandre Leite correu ao Ministério, ao Departamento Logístico do Exército, porque foi editada uma portaria dirigida a atiradores, caçadores e colecionadores, que praticamente liquida com essas atividades no Brasil. Ele entrou com um projeto de lei que está tramitando aqui na casa para cancelar essa portaria. O poder discricionário para porte de armas está na mão de uma pessoa só hoje no Brasil. Não é do superintendente, está na mão do ministro da Justiça. O ministro da Justiça pressiona os superintendentes para não fornecerem porte de arma. Há cidadãos que já estão com um processo pronto contra o superintendente, porque ele não concede, embora ele tenha demonstrado de sobejo que ele está com a sua vida ameaçada. Eu acho uma injustiça colocar os superintendentes, colocar a Polícia Federal nessa situação. O projeto do deputado Peninha, ele apenas corrige absurdos no Estatuto de Desarmamento. Ele não é um projeto permissível, como muitos órgãos da imprensa estão colocando por aí.
Dona Valéria Velasco, nós somos até parentes, porque eu sou Velasco por parte de pai. Nós temos toda a simpatia, toda a solidariedade por tudo aquilo que a senhora falou aqui. A senhora conte conosco que combatemos o Estatuto do Desarmamento. Eu acho apenas que a senhora está equivocada quanto ao caminho. A senhora se equivocou quando disse que a sociedade foi ouvida e apoiou o Estatuto. Não, ela foi ouvida em 2005, dona Valéria, e ela repudiou o Estatuto do Desarmamento. Nós estamos sendo desarmados desde 1997, não é desde o Estatuto do Desarmamento, não. Teve um estatutinho do desarmamento, chamado Lei 9.437 do SINARME, e que criou, como o doutor Fajardo disse aqui, a Secretaria Nacional de Segurança, e a partir de 98 as lojas de armas praticamente foram fechadas, não se vendeu mais arma no Brasil, o porte foi criminalizado. E o que aconteceu? A senhora até comparou aqui alguns países com o Brasil. Os Estados Unidos, a França e a Alemanha são muito mais armados do que o Brasil. O problema não é a arma na mão do cidadão honesto, é a arma na mão do bandido. A queda em 2004, ela não se deveu a outra coisa a não ser uma política muito efetiva levada a efeito, principalmente em São Paulo e Santa Catarina. São Paulo, como tem aquela população enorme, a queda do homicídio em São Paulo, ela refletiu no total. Mas o que aconteceu, por exemplo, lá em Alagoas, um dos países onde mais se apreendeu arma, a coisa disparou. Multiplicou-se por 3. É hoje o estado onde mais se mata no Brasil. A senhora me disse aqui também, dona Valéria, não me leve a mal, eu estou comentando o discurso da senhora porque eu quero ajudar. Eu quero ajudar. A senhora fala aqui... O senhor está me poupando trabalho para nós. Né? A senhora fala aqui de vários assassinatos, todos com armas roubadas e raspadas. Estava ali no que a senhora falou. Arma roubada e raspada não é arma de gente honesta. Não é. A senhora não tenha dúvida disso. Eu tenho direito à réplica, né? Civis armados nas ruas, eles não são ameaça. No meu tempo de rapaz, quando a gente fazia 15 anos, a gente ganhava um revólver de presente. O pai nos ensinava a atirar. Ensinava os cuidados. Ensinava que aquilo era um objeto inanimado, mas muito perigoso, que tínhamos que ter cuidado com ele. E que ele só podia ser usado contra quem, de fato, ameaçasse a nossa vida, ameaçasse a nossa família, ameaçasse os nossos filhos. Em 1980, nós tivemos 13 mil homicídios no Brasil. A política de armas no Brasil era muito permissiva. Por que que agora, em 2014... nós estamos tendo 56 mil, se não se vende mais armas no Brasil, a não ser com extrema dificuldade, com enorme burocracia. Para que serviu o Estatuto do Desarmamento, se as lojas foram fechadas, se o cidadão de bem não pode comprar uma arma e a criminalidade só está aumentando? Absolutamente não serviu. O doutor Fajardo fez aqui uma exposição, eu quero cumprimentá-lo. De fato, ele obteve resultado lá no Espírito Santo, que era, como o meu estado, um dos estados mais violentos do Brasil. E, de certa forma, ainda são, embora tenha se avançado. Doutor Fajardo, aquilo que o senhor fez nada tem a ver com o desarmamento do cidadão honesto. Tem tudo a ver com o combate à impunidade. O senhor mesmo falou, o senhor se empenhou em resgatar as armas de fogo na mão da bandidagem. Isso foi o que aconteceu e isso foi a razão do seu sucesso. Eu gostaria de dizer aqui que eu tenho coleção de armas. Nunca uma arma minha serviu para um propósito menos nobre. Ela serve para a minha prática de tirar o alvo. A época em que se podia caçar, ela servia para uma caça, e ela já serviu, sem que eu disparasse, ela já serviu mais de uma vez. Para ser mais preciso, foram 3 vezes para afugentar
bandidos. Eu não precisei, o simples fato de eu estar armado, por 3 vezes fiz com bandidos eu fosse acusado. Isso não entra em nenhum dado oficial. Não entra em dado oficial. No Rio de Janeiro, quando falo em estatística, metade dos crimes violentos do Rio de Janeiro, que não redundam em morte, eles não vão para a estatística. Bom, deputado, eu não quero... Obrigado, governador. Extrapolar meu tempo. Acho que a história do senhor e a experiência do senhor nos foi muito válida. Com toda certeza ficaríamos aqui o dia todo escutando. Mas nós temos um tempo e eu vou convidar agora o senhor Rogério de Oliveira Silva, que é vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia. Requerimento do deputado Paulo Teixeira. Dona Valéria, é claro que a senhora terá a palavra posteriormente, com toda certeza, João. Nós vamos escutar agora, com a permissão dos companheiros, colegas, nós iremos escutar agora o senhor Fabrício Rebelo. Desculpe. É o Rogério de Oliveira Silva, que é o vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia. O senhor tem 15 minutos. Obrigado, deputado Marcos Montes, a quem eu cumprimento a mesa e cumprimento aqui o plenário presente, os deputados e os demais convidados, na figura do meu, não sei se é mineiro também, porque o nosso ali é paulista, né, mas eleito por Minas, o Edson Laudívio, que eu sou lá de Bocaiúva, Minas Gerais. Bocaiúva, Minas Gerais. Meus senhores, bom dia. Que alegria encontrar nesta casa alguém que nasceu na mesma cidade que eu. Só falta ter nascido ao lado da igreja do Senhor do Bonfim, que é a mais importante do norte de Minas. Está faltando isso. Isso é uma loteria, viu? É uma loteria, caso raro. Só falta morar no Prado. No Prado nós não moramos não, que lá tá cheio de atleticano e nós não gostamos. Não, e o pior é que são parecidinhos ainda, né? São bem parecidos. Como diria nosso nobre fomentador do nosso processo de educação, né, o nosso Zé Maria Alquimim, é importante que a gente saiba muito bem se colocar nesses momentos. Eu venho aqui trazer para os senhores apenas uma reflexão por parte da psicologia. Eu sou psicólogo, atualmente estou, como nós todos que temos representação estamos, né, num cargo de representação de vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia. E enquanto vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia, a gente, de certo modo, representa todo um conjunto de discussões, de apropriações, de interlocuções, de construções científicas, filosóficas e sociais que nos permitem vir a público e emitir algumas opiniões, como a que eu venho aqui hoje trazer para vocês. Mas é importante dizer que todo esse conhecimento acumulado não é algo pontual, não é algo que é formulado do dia para a noite, mas é algo que a história da humanidade tem nos trazido e contribuído para que a sociedade humana possa avançar. Diversos autores da psicologia, alguns grandes autores e poucos geniais, puderam contribuir para a sociedade. E eu digo que se contribui muito para o desenvolvimento da sociedade quando alguns aspectos científicos, ou que nós chamamos de matemas, ou determinados conceitos, se tornam tão claros para a população que o saber popular se apropria desses conceitos e não é necessário curso, não é necessário estudar na ciência, frequentar uma faculdade para que você possa se apropriar disso. Então, nós temos na sociedade humana uma certa cisma, como a gente diz lá no norte de Minas, né? Fulano é cismado, sistemático. Por exemplo, na minha cidade não tem loucos, tem pessoas sistemáticas. Laudívio sabe disso.
Então a gente diz muito claramente o seguinte, olha, alguns conceitos eles são facilmente apropriados e o saber popular, quando se apropria desses conceitos, ele exerce um controle muito forte sobre aquilo que lhe traz de malefícios, de prejuízos para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento das pessoas dessa sociedade. Mas alguns conceitos produzidos por grandes cientistas são conceitos extremamente importantes e depois eles caem no gosto popular, né? Por exemplo, recentemente nós tivemos no século XX Albert Einstein que diz que a questão da teoria da relatividade. E hoje é muito claro você encontrar pessoas de diversas classes sociais que falam, não, isso é relativo, está dentro da relatividade, não sei o quê, e isso se apropria. Eu estou resgatando isso porque a sociedade humana nos brinda com alguns gênios, né? Dentre eles, Nicolau Copérnico, que também trouxe uma determinada apropriação para a humanidade, e Freud. Segundo Freud, tinha uma frase interessante, ele dizia o seguinte, olha, a partir do momento que ao invés de uma paulada e uma pedrada, um sujeito lança para o outro uma fala, uma palavra de calúnia, injúria, difamação, deu-se início à civilização. O que não quer dizer que nós estejamos em pleno século XXI vivendo uma situação de civilização. Talvez nós estejamos vivendo uma passagem, uma transposição de um momento da pré-civilização para o momento efetivo da civilização. E como que dar-se-á essa questão? De modo muito simples. Ora, quando nós tínhamos a pré-modernidade, antes desse momento que nós estamos vivendo, que é da tal modernidade, e que em algum momento nós viveremos uma situação que alguns já chamam de pós-modernidade, mas eu não sei se terá esse nome, nós tínhamos a presença de uma expectativa em relação à nossa existência na Terra, à nossa existência nesse mundo, que nós sabemos que tem uma limitação, porque afinal de contas todos nós vamos morrer, não é verdade? Todos nós um dia deixaremos de estar aqui nessa vida. Na pré-modernidade, a figura do bem-estar, da expectativa de quando você iria satisfazer aquilo que você acredita como o de bem para você, se dava na pós-morte, após o momento em que todos nós nos ocupamos de estar vivendo. E as diferenças existentes ao longo da vida eram, de certo modo, intermediadas pelo saber, pela supremacia, não do saber popular nem científico, mas, acima de tudo, pela supremacia do saber religioso, que apontava que aquele bem-estar poderia ser alcançado se o sujeito pudesse produzir determinados aspectos morais e de conduta naquele seio da sociedade. Hoje nós vivemos, talvez, a supremacia científica, há quem diga que não, e que nós estamos no momento de passagem, né, de transposição da pré-modernidade para uma outra era. Certo é que nós estabelecemos que o poder do Estado, controlado, diga-se de passagem, muitas das vezes por Estado laico, mas nem sempre assim, poderia contribuir para que se controlasse, pudesse se contribuir também para se autorregular a existência de todos nós no seio de uma sociedade com base nos princípios democráticos, no caso do Brasil, republicanos, né, do direito às liberdades individuais e tudo aquilo que nós preconizamos a partir da nossa Constituição de 1988, como todos aqui bem sabem. A questão é de qual modelo que nós vamos nos organizar para dar conta disso, né? Nós da psicologia, quando nós nos deparamos com essas questões, como é o caso de manuseio de arma de fogo, né? Alguns de vocês vão chamar de porte, mas nós trabalhamos muito com esse conceito, que é onde nós devemos atuar do ponto de vista científico, né? Concedendo laudos psicológicos para que o sujeito possa ter acesso a essa arma, nós entendemos que nós estamos cumprindo uma função delegada pelo Estado por sermos uma autarquia de administração indireta e não uma autarquia diretamente ligada ao Estado brasileiro, porque assim diz a nossa legislação, que é a Lei 5766 de 1971. Tá? E essa legislação, ela nos assegura que nós possamos contribuir para esse controle. Eu fiz esse início da minha fala para tentar refletir com os senhores o seguinte, o que a modernidade nos traz como momento de passagem nesse atual momento da sociedade é que o Estado possa então passar a ter algum nível de controle sobre
a intermediação ou a mediação dos conflitos existentes no seio dessa sociedade. Como gosto muito de lembrar o Freud, se nós deixarmos a questão agir por ela mesma, consequentemente, a fala do Einstein também no final da sua vida, quando perguntaram para ele como seria a Terceira Guerra Mundial, ele nos disse o seguinte: a terceira eu não sei como será, mas a quarta com certeza eu sei, vai ser na paulada e na pedrada. Porque se tiver uma terceira não vai sobrar nada. Do mesmo modo, eu fico tentando entender o seguinte: nós da psicologia pensamos que é importante que a gente tenha, então, enquanto ciência, a oportunidade de estabelecer a mediação dos conflitos dos seres, dos sujeitos dessa sociedade, por meio da ciência, que é o que nos cabe. E, enquanto ciência, nós temos que participar desse controle. E uma das formas de você estabelecer esse controle é o rigor que se estabelece desse controle. Então, eu fico vendo a revisão que foi colocada aqui para esse Estatuto da Modernidade e levo alguns sustos, né? Por exemplo, nós evoluímos de passar o controle diversificado, o controle desmembrado por parte dos estados, para a centralidade de um controle federal, e o que se apresenta aqui é justamente o contrário. Ora, o que nós vivemos, por exemplo, no direito de dirigir hoje, que é dirigir ou conduzir um veículo automotor, diz para a gente que o nosso problema enquanto profissão, enquanto psicologia, enquanto avaliação psicológica do direito de dirigir, é um problema muito maior do que na questão do manuseio de arma de fogo. Por quê? Porque hoje nós temos a centralidade em torno da Polícia Federal, que nós podemos dialogar num projeto único, estabelecer o mesmo método de credenciamento e, a partir disso, uma mesma metodologia. Sendo que na questão do trânsito, em que nós temos um aumento vertiginoso dos acidentes no Brasil, o que ocorre é justamente o contrário, que de 27 unidades da Federação, 27 modelos e métodos de credenciamento diferentes. Isso traz para a gente uma enormidade de problemas que dificulta por demais o nosso controle e a nossa contribuição enquanto ciência e profissão para que se reduza o índice de violência no acidente de trânsito, por exemplo. E, consequentemente, eu quero fazer esse paralelo para dizer para vocês que do que está presente aqui nessa proposta, isso traria para nós, com certeza, um aumento da vulnerabilidade do cidadão no seu dia a dia. Por outro lado, também, no que diz respeito ao papel da psicologia, nós podemos dizer o seguinte: ela tem que ter um controle epidemiológico. E enquanto controle epidemiológico, a partir do olhar da promoção da saúde, não se faz apenas do ponto de vista compulsório uma única vez. Você não chega lá e apresenta uma única avaliação, uma única intervenção e diz: não precisa ter mais isso, porque isso agora em diante o cidadão já está apto para o resto da vida dele. Seria o mesmo que nós delegarmos ao cidadão a responsabilidade para que ele cumprisse o papel do Estado. Não é verdade? Afinal de contas, não é necessário a presença do Estado. Eu delego ao cidadão a responsabilidade para que ele possa se proteger, dando a ele amplo acesso, sem nenhum tipo de controle, para que ele possa intermediar os seus conflitos, e a consequência disso, na nossa visão filosófica, social e científica, seria um retrocesso à idade da pré-modernidade, onde o Estado não teria nenhum tipo de controle e intermediação dos conflitos desse cidadão, e a ciência e profissão, no caso da psicologia, bem como de outras ciências e de outras profissões, porque essa é uma questão introduzida pela modernidade, que procura o bem-estar em vida e não pós-morte, né? Nós perderíamos essa condição de contribuir para essa mediação desses conflitos desse cidadão. Porque nós todos sabemos que a condição humana, a violência, é uma situação da condição humana inerente à própria existência humana. Nós não vamos acabar com a violência entre os seus pares. Nós não vamos dar conta de acabar isso com legislação alguma. Nem com proibição total, nem com acesso total, nem de forma alguma. Como diz ali o colega Álvaro Farjado, o que parte do pressuposto de que nós, enquanto sociedade, enquanto Estado, deveríamos fazer, era constituir, organizar métodos, projetos, o papel do Estado, para que ele pudesse agir e reduzir bastante este problema que tanto nos assola, que é a questão da violência aumentada no seio da nossa sociedade. Eu tive a oportunidade, o Laudir não está aqui mais, deu uma corrida ali, mas o nosso aqui, deputado também, lá de Minas, o Edson, delegado ainda, né, Edson?
sabe muito bem, eu participei de vários projetos, que foram projetos encaminhados pela Corporação da Polícia Militar à época, na região bem tranquila de Belo Horizonte, capital ali em torno, Conjunto Palmital, Vila da Semig, Morro das Pedras, né, com adolescentes de 15 a 17 anos, durante 4, 5 anos, que nós tínhamos um índice de violência assustador. E durante esse tempo todo, foram com os projetos que nós desenvolvemos lá, que de certa forma nós conseguimos reduzir bastante o índice de reincidência, porque eram adolescentes egressos do própria situação de justiça, né, de liberdade assistida à época. E todos esses projetos, a partir da psicologia e de outras profissões, nós conseguimos reduzir bastante a reincidência e, consequentemente, o crime cometido por esses menores. Então, nós da psicologia, o que nós buscamos aqui com vocês é essa reflexão e contribuir para que nós possamos abertamente ter um debate, claro, e não a partir de posições já tomadas, pré-estabelecidas, de que eu tenho uma tese acerca disso e essa tese é que deve prevalecer porque eu estou aqui na condição de defensor dessa tese. Não se trata disso. A sociedade ela é muito complexa, ela é extremamente diversa e todos nós sabemos que não é tão simples assim você conseguir alavancar uma solução de um problema que não é um problema de hoje, é um problema de séculos. Nós temos que lidar com a violência e teremos que continuar a lidar com a violência. Certo é que essa posição de individualização, de colocar no sujeito a responsabilidade para que ele possa se defender unilateralmente, não foi solução alguma ao longo da existência da humanidade, não contribuiu em momento algum para a redução dessa vulnerabilidade. Tem picos em que ela aumenta, tem picos em que ela diminui, momentos em que ela diminui, mas de modo algum você trouxe algum tipo de resposta eficaz para esse problema que a humanidade vive desde então. Então, assim, eu não quis me ater muito, até combinei aqui com a minha assessora, com a Adriana, que nós fizemos a apresentação, mas diante dos dados apresentados aqui anteriormente por vários, né, por todos vocês, pelo Irapuã, pelo Álvaro, pela Valéria, eu quis trazer para vocês um pouco dessa reflexão, porque, na verdade, a nossa sociedade, quando a gente tem discutido algumas questões do ponto de vista inovador, o que nós estamos fazendo é um retorno a mais de um século atrás de questões que já foram exaustivamente abordadas, de modo exaurido, discutidas, e, de certo modo, chegou-se à conclusão de que elas não solucionam o problema aqui apresentado. Mas, todos aqui sabem muito bem que o problema que nós queremos é o seguinte: queremos reduzir a criminalidade, queremos reduzir a violência, queremos reduzir o impacto das mortes, né, por causas externas, mas não significa de modo algum que o acesso a armas de fogo, e eu quero discordar veementemente do nosso querido ex-governador Irapuã, porque o acesso, e eu sou do interior, né? Desde criança convivi com caçadas, meu pai, meus familiares, essa coisa toda, mas assim, não é isso de modo algum que vai contribuir para essa redução da criminalidade. Nós devemos refletir em torno disso e apresentar algumas outras soluções. E a solução que a psicologia hoje defende, tanto a partir do controle do acesso ao porte por parte da avaliação psicológica quanto por demais, é que o Estado estabeleça projetos e controle dessa criminalidade, seja por parte da redução do acesso à arma de fogo, que sim tem um impacto positivo, e do controle da circulação dessas armas, porque quando elas não são comercializadas legalmente, elas têm outra forma de circulação pelo território nacional. Nós sabemos muito bem disso. Obrigado. Né? Então nós estamos abertos aí a qualquer momento que vocês quiserem para que nós possamos contribuir para esse debate. Obrigado a vocês. Obrigado, Rogério. Contribuiu muito para a nossa análise. Antes de convidar o último expositor, que é o senhor Fabrício Rebelo, o senhor Álvaro Fajardo, eu já lhe agradeço a presença, ele tem um compromisso de viagem agora, vai pegar um voo agora a 1 hora, né, e ele vai ter que se retirar. Eu vou passar a palavra para ele em 1 minuto, para o senhor fazer suas considerações finais, e se o senhor quiser, e se alguém tiver alguma pergunta a ele, a gente vai fazer, sabemos da premência do seu tempo, e passamos a palavra por 1 minuto. Senhor presidente. Pois não. Era só para não, porque da exposição dele, pois não, eu gostei um ponto importante, que ele coloca de forma muito clara e científica
que o combate verdadeiro à criminalidade ele é feito com modernização da polícia, com inteligência da polícia, e disse o que todos nós aqui já vem dizendo há alguns anos, que a arma está verdadeiramente nas mãos do bandido, e é esse que precisa ser desarmado. Então era só isso, dizer Obrigado, que deputado. a apresentação dele foi muito... Obrigado, deputado. Eu estou fazendo essa abertura para os deputados que quiserem fazer alguma pergunta a ele especificamente, para ele poder responder que ele tem realmente esse compromisso fora. Deputado Bolsonaro. Só rapidamente. Tudo bem, delegado? Somos colegas da mesma casa. Nos dados apresentados, eu reparei ali que na produção nacional, né, a Taurus é responsável por 75%, estava no quadrinho ali, e a Rossi 27%. Mas se nós somarmos esses dados, dá 102%. Só para o doutor retificar depois, porque não tem como ser acima de 100% essa produção. Eu poderia... Obrigado. Depois você fala um pouquinho mais. É só o doutor Fajardo, porque ele tem que se retirar. Pois não, claro. Doutor Fajardo, o senhor coloca que essas armas foram produzidas pela Taurus e pela Ross. Queria saber do senhor se existe no banco de dados da Polícia Federal aonde que essas armas foram comercializadas. Porque, na minha opinião, é frágil você colocar que essas armas foram fabricadas pela Ross e pela Taurus, sendo que elas podem ser comercializadas aqui ao lado e entrar no Brasil pelo Paraguai. Então, essa é uma observação que a gente precisa colocar, porque a gente, além de todas as políticas públicas que vocês implementaram no Espírito Santo para reduzir a criminalidade, eu acho que a questão do desarmamento em armas de cidadãos do bem é a menor delas. Eu acho que a infraestrutura, todo o investimento que foi feito em políticas públicas de inserção dessas pessoas que estão à margem da sociedade foram muito maiores no impacto da redução da violência. Obrigado. Deputado Edson. Eu também, eu vou nessa linha aqui. Eu sou igual ao São Tomé. Se não me mostrar o registro lá, o registro e a arma, eu não vou botar fé nessa estatística. Porque é o seguinte, falar que é da Taurus, falar que é isso, é uma coisa. Mostrar o registro que a arma é legal, é outra. Pô, nós estamos com 99% das armas ilegais agora, atualmente, por quê? O Sinari não foi autorizado devido ao escasso efetivo da Polícia Federal. Obrigado. Vamos encerrar para nós não perder. Só presidente, que eu esqueci. O deputado Ed Lopes. Pois não. É que eu tinha esquecido uma pergunta muito importante. Em quantos casos, né, de registro do Sinarme foram determinantes para esclarecimento de algum crime? Ou seja, para que serve o cadastro do Sinarme para a Polícia Federal? Porque uma das coisas que fica muito claro, que eu não tive a oportunidade na audiência passada de dizer para o delegado da Polícia Federal, que ao invés deles ficarem se baseando em pesquisas feitas por ONGs, eles tinham que estar trabalhando para que tivesse o controle verdadeiro das armas do cidadão brasileiro. Deputado Ed, bem rápido para nós liberarmos o senhor Álvaro Fajardo, que ele tem uma viagem agora. Pois não, presidente. Presidente, nós estamos chegando agora, mas eu quero fazer esse questionamento para este ou para outros expositores. Ok. Porque me causa estranheza que a gente tem dados da questão da criminalidade, da arma no Brasil para todos os gostos, menos qual é o percentual de crimes ocorridos no Brasil com armas legalizadas. Esse número nós já questionamos a Viva Rio e outras organizações, até o próprio Ministério da Justiça, que se perde em divagações e não nos traz um dado concreto. Obrigado, Ed. Me desculpe, doutor Alves, me desculpe, Fabrício. Rapidamente, Fajardo, você tem a palavra. Perfeito. Com relação aos dados de fabricante, eu acredito que tenho colocado 65 e 27, porque esse é o dado, mas posso ter me equivocado na hora da digitação, mas 65 e 27. Com relação à identificação da arma, a própria arma traz a identificação. Na verdade, algumas armas foram classificadas como prejudicada a identificação do fabricante, porque não havia. Agora, aquelas que nós identificamos, né, como eu coloquei ali, das que nós identificamos,
são armas que foram fabricadas no Brasil por essas duas empresas. Muito provavelmente, nós temos alguns estudos, por exemplo, daquelas que nós encontramos registro, as apreendidas que nós encontramos registro, a maior parte veio de São Paulo. Foram comercializadas na década de 80 e 90 em São Paulo, e foram presas e foram apreendidas no Espírito Santo. O segundo estado com o maior número é o próprio Espírito Santo, das armas que nós apreendemos. Não há nenhum estudo científico sobre isso. Esses dados são dados de análise do armamento apreendido, né? Se esse dado, se a arma está legalizada ou não legalizada, nós acreditamos que ela deve ter sido desviada em algum momento, porque em alguns casos, na maioria, nós não encontramos no SINARM, as que estavam registradas, registro de desvio dessa arma. Ela foi roubada, foi furtada e foi perdida. Então, esses são alguns dados, mas da análise das armas que nós aprendemos. Não há nenhum estudo em relação a isso. Mas qual foi a outra pergunta? Os registros do SINARM, quantos esclareceram algum crime? Eu não trabalho diretamente nessa área na Polícia Federal. Eu acho que o delegado da Divisão de Armas e Munições é a pessoa que tem mais conhecimento para apresentar essa informação. Obrigado, senhor Álvaro Fajardo. Vou convidar agora o Fabrício, pedindo desculpa. Senhor presidente, só um comentário. Pois não. Nas estatísticas, eu queria saber o seguinte: nós não tivemos nenhuma arma da Smith Wesson, não tivemos nenhuma arma da Glock, não tivemos nenhuma arma da Imbel. Essas empresas que fabricam, que vendem no nosso país, não foi nada apreendido? Onde é que estava? 10% das armas, em torno, são armas de origem estrangeira. O primeiro país que tem o maior número é os Estados Unidos. Smith Wesson também é a arma mais apreendida de fabricação estrangeira. Depois nós temos a Glock. Mas o que eu apresentei ali é o que representa o maior volume de armas apreendidas. A Imbel brasileira está fabricando. A CDC. Obrigado. Com a palavra agora o senhor Fabrício Rebelo, pesquisador em segurança pública, é o nosso último palestrante de hoje. O senhor tem 15 minutos. Muito obrigado pela presença do Dr. Álvaro Fajardo. Muito bom dia, senhor presidente, senhores deputados, todos aqui presentes. Para mim é sempre uma satisfação retornar a essa casa para participar do debate de projetos de lei. E estamos aqui mais uma vez nesse novo ciclo de audiências públicas sobre o PL 3722 do deputado Rogério Peninha. Eu tenho buscado acompanhar as audiências que aqui estão sendo realizadas e logo na primeira delas, a primeira expositora que aqui esteve, e eu cometo a indelicadeza de não me recordar o nome dela, ela iniciou a apresentação com a afirmação absolutamente precisa. Ela nos disse que na área de segurança pública, as políticas implementadas precisam ser precedidas de um diagnóstico. É absolutamente correto o que ela disse. E nessa afirmação... Puder repetir, porque não chegou essa afirmação sua aqui atrás, por favor. Pois não. A primeira expositora que aqui esteve iniciou a apresentação dizendo-nos que as políticas de segurança pública, para que sejam implementadas, precisam ser precedidas de um diagnóstico. E é algo absolutamente preciso. E é nesta afirmação que nós podemos encontrar a raiz da nossa grave crise de insegurança pública hoje. Fizemos no Brasil, ou os órgãos governamentais fizeram, um diagnóstico errado. E a partir de um diagnóstico errado, veio implementando políticas de segurança com a diretriz central igualmente equivocada. Quando o Brasil identificou que estava em meio a uma crescente de violência, e aí nós sempre falamos de violência homicida, que é o balizador da análise de segurança pública, achou-se naquele momento que quem matava no Brasil era o cidadão comum, que era o marido que brigava com a mulher, o cliente que se bebia e se desentendia no bar, o vizinho que brigava com o morador ao lado, ou o motorista que perdia a razão no trânsito. Achava-se que os homicídios brasileiros eram essencialmente passionais e impulsivos, ou seja, motivados por emoção, cometidos em arroubos, ataques de fúria. E a partir de então se aplicou a medida que se entendia adequada a esta realidade. Se retirou do cidadão
o objeto pelo qual os seus ataques poderiam se tornar letais. Se tirou do cidadão a arma de fogo. A política de segurança pública baseada em desarmamento só tem efeito para esse tipo de crime. O crime passional impulsivo. Sabemos que dentro da ciência criminal, e temos vários representantes aqui oriundos de entidades policiais, o crime passional ele pode ser premeditado ou impulsivo. No crime premeditado, a arma acaba quase sempre ficando como fator secundário, porque há toda uma preparação e o indivíduo que quer matar vai usar aquilo que estiver à sua mão. No crime impulsivo, não. Há a possibilidade teórica de que a ausência de um meio faça com que o ataque que ele pratique não seja letal, não alcance a morte da vítima. Então temos uma raiz de segurança pública centrada no desarmamento, voltada a esta realidade. O grande problema é que no Brasil, crimes passionais impulsivos jamais foram a causa determinante dos nossos altos índices de assassinatos. Os assassinatos brasileiros são fruto da ação de criminosos. A violência homicida brasileira é uma violência essencialmente criminal. Temos isso hoje muito claro. A própria ONU foi citada aqui na apresentação do Dr. Irapuã, e a ONU já produziu 2 relatórios sobre o estudo global de homicídios, que é simplesmente o maior estudo sobre assassinatos no mundo, e nas 2 edições a ONU é categórica. Crimes com armas de fogo têm como autores, essencialmente, por trás da arma, puxando o gatilho, criminosos habituais, e no relatório seguinte a ONU classifica as causas de homicídio ao redor do mundo. E aqui no Brasil, num contexto latino-americano, descarta as causas políticos-sociais, e evidentemente nós não temos conflitos por terrorismo, nem guerras civis, nem nada do gênero, descarta os crimes decorrentes de relações interpessoais, que são exatamente os nossos crimes passionais, e qualifica a nossa violência como uma violência essencialmente relacionada a outras atividades criminosas. Portanto, nós temos um erro grotesco na aplicação de uma política de desarmamento que só tem potencial efeito, e digo potencial porque nenhuma sociedade no mundo ainda atingiu um nível de teste de que isso pudesse ser comprovado na prática. Então, temos uma política que no máximo teria efeito sobre crimes passionais impulsivos, sendo aplicada a uma realidade de violência essencialmente criminal. Os senhores poderiam indagar se ainda assim a política de desarmamento não seria válida, porque se ela se volta a um, mesmo que pequeno percentual de homicídios, ela teria algum valor, afinal qualquer vida que seja salva é algo de positivo. O raciocínio, no entanto, ele não se confirma por um detalhe. O efeito colateral dessa política de desarmamento num quadro de violência criminal é muito mais nefasto do que o suposto benefício que ela pode trazer. Quando nós tiramos de circulação na sociedade a arma de fogo, o efeito imediato para a sociedade é a fragilização social. Nós tiramos a força da sociedade no confronto com o ataque criminoso. Nas audiências públicas que aqui foram realizadas, nós vimos muito a abordagem do acesso à arma de fogo sobre a questão do direito individual, como a garantia do indivíduo em prover a sua própria segurança. Mas não é essa a única abordagem que precisa ser feita, e talvez nem seja mais relevante. O aspecto social do desarmamento é tão nefasto ou mais nefasto do que o aspecto individual. A fragilização da sociedade em si pelas políticas de desarmamento. E quando isso ocorre, o que nós vemos é o aumento grosseiro, imediato da ação dos criminosos. Então, se nós fôssemos resumir, nós teríamos hoje uma realidade brasileira com uma política central de desarmamento que teria efeito sobre a ínfima parcela dos crimes, sendo aplicada como para uma realidade totalmente diversa. Se nós, a partir de um diagnóstico que nós temos absolutamente equivocado. Se nós fôssemos fazer uma analogia, nós poderíamos dizer, e aí buscando uma comparação com uma outra área em que os diagnósticos são absolutamente essenciais, nós poderíamos dizer que combater um quadro de violência criminal, de violência homicida criminal,
através de desarmamento, é como alguém querer curar dengue com quimioterapia. A dengue não vai ser curada, não vai se alcançar a cura da doença, e o efeito colateral do tratamento será muito mais devastador do que o suposto benefício que ele poderia trazer. E nós estamos colhendo os resultados disso diariamente. O retrato mais claro que nós temos a respeito do fracasso dessa política está na evolução de um tipo específico de criminalidade. O crime que é conhecido como arrastões, ou como arrastão. É a ação de criminosos contra pessoas em grupos. Há 20, 25 anos, quando as pessoas se agrupavam, elas ali encontravam mais segurança. O criminoso evitava agir contra coletividades de pessoas, porque temia que naquele universo alguém pudesse reagir. Nós já abordamos aqui isso na ocasião anterior. O indivíduo que tem a possibilidade de acesso à arma de fogo, ele não representa a defesa apenas para si mesmo. Ele pode prover a defesa daqueles que o cercam, chamado efeito auréola, o raio de proteção causado por uma pessoa armada. Então, quando nós tínhamos, há alguns anos, um aglomerado de pessoas, essas pessoas estavam ali obtendo um pouco mais de segurança. Hoje isso não existe. Sem armas, sem a possibilidade do cidadão estar legalmente armado, conjuntos de pessoas não passam de conjuntos de vítimas. O indivíduo, o criminoso que quer praticar o seu ato, não tem nenhum receio de investir contra essas pessoas, porque sabe que ali não enfrentará resistência. Ao contrário, muitas das vezes ele acaba até se sentindo mais estimulado em assim fazer, uma vez que poderá ter um lucro maior em um ataque simples. Não é por outra razão que nós vemos todos os dias arrastões no trânsito, em centros comerciais, em restaurantes, invasões a prédios de escritório, invasões a prédios de apartamentos residenciais, simplesmente porque não há um receio do indivíduo que comete um crime a respeito da reação de sua vítima. Nós precisamos tratar a segurança pública, esse diagnóstico que há de ser feito a respeito do que pode ser implementado com base em dados reais. Nós vimos aqui, nas últimas audiências públicas, verdadeiros malabarismos com números, tentando trazer aos senhores a ideia de que o Estatuto do Desarmamento produziu algum efeito positivo, que o Estatuto do Desarmamento salvou vidas no Brasil. Para tanto, foi utilizado um critério analítico que no campo da segurança pública simplesmente não existe, que é a projeção de taxas de homicídio. Segurança pública não trabalha com projeções do que poderia ser que não passam de adivinhações. Trabalha-se com dados concretos. E os dados concretos que nós temos a respeito da criminalidade, sobretudo a criminalidade homicida no Brasil, são inequívocos a respeito dos seus efeitos. Nós temos aqui, para finalização dessa breve apresentação, 2 gráficos, pode passar o primeiro, a respeito dos efeitos das políticas de desarmamento no Brasil. Temos dados do mapa da violência que cobrem até o ano de 2012. E nós lembramos que o mapa da violência é composto de dados considerados oficiais. O Ministério da Justiça chancela esses números. A realidade pode ser ainda muito pior do que essa. Mas se nós considerarmos apenas os números do mapa da violência, nós temos um intervalo de 9 anos posteriores ao Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento foi aprovado ao finalzinho de 2003 e passou a existir no nosso ordenamento jurídico em 2004. Então, nós temos dados de 2004 a 2012. Para fins de comparação estatística, sem malabarismo, sem projeção, o que se faz é comparar este intervalo que nós temos disponível com o intervalo anterior ao marco que se quer analisar. Ou seja, nós podemos comparar os 9 anos anteriores ao Estatuto do Desarmamento com os 9 anos posteriores ao Estatuto. E estamos comparando nesse gráfico apenas as taxas de homicídio, que são aqueles números que já consideram a evolução demográfica, já consideram a variação populacional. E esses números são claros.
Nos 9 anos anteriores ao Estatuto de Desarmamento, e o gráfico traz ali as taxas de homicídio ano a ano, a taxa média de homicídios no Brasil era de 26,44 por 100 mil habitantes. Nos 9 anos posteriores ao Estatuto de Desarmamento, essa taxa subiu para 26,80 a cada 100 mil habitantes. É um aumento direto de 0,36 a cada 100 mil habitantes, ou no comparativo entre as duas realidades, 1,36%. O aumento é de 0,36 a cada 100 mil habitantes, ou um incremento de 1,36%, que as taxas são a cada 100 mil. Esses são os números reais que nós temos, os números que precisam ser tomados como diagnóstico. O Estatuto do Desarmamento, ele não produziu sequer o seu efeito mais direto, restringindo a circulação de armas na sociedade e com a proposta de que, com isso, menos armas fossem utilizadas para a prática de crimes. O mínimo que se poderia esperar do Estatuto do Desarmamento é que menos armas fossem utilizadas na prática de homicídios. Era o efeito mais básico, antes de qualquer outro efeito do Estatuto, era isso que se esperava. E, no entanto, nem este efeito foi conseguido. O gráfico seguinte traz aqui os mesmos intervalos de 9 anos, as mesmas taxas, o percentual neste gráfico de uso de arma de fogo na prática de homicídio a cada um dos anos, nos períodos anterior ao Estatuto e posterior ao Estatuto, sempre englobando intervalos de 9 anos. Pois bem, de 1995 a 2003, foram registrados no Brasil, apenas em números oficiais, 395.435 homicídios, dos quais 256.844 cometidos com arma de fogo, o que representa uma utilização de armas de fogo em 64,95% dos homicídios. Isso antes do Estatuto de Desarmamento. Mapa da violência. Depois do Estatuto do Desarmamento, foram registrados, de 2004 a 2012, 455.146 homicídios no Brasil, dos quais 322.310 com arma de fogo, ou seja, um percentual de 70,81% de homicídios cometidos com armas de fogo. Tivemos um aumento de 64,95% para 70,81% no uso de armas nos homicídios. O aumento nominal é de 5,86 pontos percentuais, ou no comparativo direto das duas realidades, um incremento de 9%. 9% de variação em qualquer dado em segurança pública é algo extremamente relevante. Não se pode desprezar esse número. E é isso que nós temos de realidade, os números trazidos pela realidade do mapa da violência. O senhor poderia deixar depois uma cópia dessa apresentação do senhor? Claro, nós? Claro, obrigado. Claro. Nós vimos aqui o deputado Eduardo Bolsonaro, em uma audiência pública anterior, fez um comentário a respeito dos números que vêm aqui sendo trazidos. Se diz que 100 mil vidas foram salvas, 200 mil foram salvas, 160 mil, 121 mil, e não se chega a nenhum consenso. O número muda de acordo com o momento da apresentação. 2 minutos. Em um artigo recente que publiquei, eu faço uma sugestão aos desarmamentistas que fechem o consenso a respeito desse número em 171 mil vidas, para que nós possamos fazer uma referência ao artigo 171 do nosso Código Penal. Porque dizer que o Estatuto do Desarmamento reduziu criminalidade, reduziu homicídio no Brasil, não passa de um grande estelionato estatístico. A legislação atual é um enorme fracasso e, por conta disso, precisa urgentemente ser revista. E, nesse propósito, a aprovação do projeto de lei aqui debatido será o primeiro de um dos passos necessários à retomada de um mínimo de segurança na nossa sociedade. Agradecendo a atenção de todos, eram essas as minhas considerações e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Eles aprenderam com a Dilma. Obrigado, doutor Fabrício Rebelo, uma exposição também muito válida. Eu vou agora convidar todos os expositores para poderem sentarem conosco aqui. Enquanto isso, antes de passar a palavra ao relator, deputado Laudívio, eu quero aprovar aqui um requerimento que foi apresentado extra pauta,
do deputado Onyx Lorenzoni, requerendo um seminário na cidade de Porto Alegre, no dia 10 de agosto de 2015, para debater o projeto de lei do deputado Peninha. Senhor presidente, só para informar a Vossa Excelência e a comissão que no Amazonas já está pré-definido dia 10 de julho. Tá, nós vamos falar agora nisso aqui. Tá. Só um minutinho. Então eu coloco em votação o requerimento do deputado Onyx Lorenzoni, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Ele cumpriu todos os protocolos do regimento com as assinaturas extra-pauta. Eu queria, antes de passar para o Laudívio, dizer duas coisas. E justificar a ausência do convidado, do Dr. Marcos Pestana, deputado Marcos Pestana, do senhor... Só um minutinho. Do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, que não pôde comparecer e também não pôde mandar representantes. Segundo, as audiências fora da Câmara, deputado Marcos Rota, nós já temos 12 audiências fora da Câmara através de aprovação de requerimento. Nós temos 4 já marcadas com data. Agora o deputado Marcos Rota fala também que Manaus será no dia 10 de julho, é isso? Julho. O senhor já foi aprovado o requerimento, Vossa Excelência, já. Viu? Nós temos em Fortaleza, vai juntar depois os requerimentos das mesmas cidades. Eu vou falar sobre isso. Obrigado. Dia 19 será em Fortaleza. No dia 22, Peninha, deputado Peninha. No dia, 19/6, agora, essa semana. Fortaleza, 10 horas. Dia 22, Blumenau, às 10 horas. Dia 26, Belo Horizonte, 9 horas. Dia 29, Uberaba e região, 14h30, Manaus, 10 de julho, essas são as marcadas. 29, Uberaba. E há outras, agora, todas as... O deputado Ivan Valente tem um requerimento aprovado, que é para o primeiro para São Paulo, o deputado Eduardo Bolsonaro também tem um para São Paulo, o deputado Guilherme Mussi também tem um aprovado para São Paulo. É claro que se quiserem fazer juntos seria o ideal. Se quiser separar, a responsabilidade dessas audiências fora é dos autores do requerimento. Mas eu acho que pode. O deputado Ivan Valente já marcou a data dele, que é dia... Depois do dia 10, porque agora tem você vai avisar amanhã. Do Monteiro. Eu vou te dar a data. É claro que essas audiências fora da casa, a presença possível da presença do relator, que está se esforçando muito. Ele vai tentar ir em quase todas, pelo menos em todas. Ele está se esforçando nisso e nós vamos então marcar, dependendo dos autores do requerimento. Claro, evidente. Claro. Eu queria dizer também outra coisa aqui, até para fazer nós já temos, para o mês de julho nós temos uma audiência no dia 2 de julho aqui, depois nós temos o recesso. Em agosto nós vamos fazer 3 audiências, do dia 6, 13 e 20, completando... Hein? Qual 10? Já votei. Eu já votei os dois juntos já. Não, mas então você tem razão. Eu votei só o requerimento de inclusão. Vossa Excelência tem razão e nós vamos cumprir rigorosamente o regimento para não sermos contestados amanhã. Então, o requerimento do deputado Onyx Lorenzoni solicita a realização do seminário na cidade de Porto Alegre, dia 10 de agosto de 2015, para debater o projeto de lei número 3.722 de 2012, deputado Rogério Peninha Mendonça. Com a palavra o deputado Onyx Lorenzoni, para podermos colocar em votação. Presidente, muito rapidamente, já tem um pré-acerto lá e um bloqueio da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, seria às 14 horas, o deputado Peninha, a princípio tem disponibilidade, para o deputado Reis, que foi proponente junto comigo, já está ajustado, seria no dia 10 de agosto, às 14 horas em Porto Alegre. Em votação, requerimento do deputado Onyx Lorenzoni. Deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se acha. Aprovado.
Quero também dizer o seguinte, então, julho nós teremos essa audiência, dia 2 de julho. Agosto, nós teremos 3 audiências aqui na Câmara, eu estou dizendo, fora as externas, que não são audiências, são seminários. Dia 6, 13 e 20, com a concordância do relator. Só uma pergunta, senhor presidente. Pois não. É porque, na verdade, nós pretendemos, na última semana de agosto, é isso que eu vou falar, entregar o relatório. Você está me dizendo 6, 10, 13 não, e 20. 6, 13 e 20. E dia 27, leitura do relatório. 10 é lá no Rio Grande do Sul. Não, mas não, é diferente. Não, isso nós estamos falando em agosto. Nós estamos falando em agosto. A sua audiência, que dia que é? Não. Ela não pode coincidir com a audiência da casa. Mas não tem audiência da casa dia 10? Tem, dia 10 de agosto tem. Mas segunda-feira... Então eu estou com o dado, então desculpa, estou com a data errada. É de agosto, você está falando? Foi escolhido a dedo exatamente porque não tinha nada. Eu estou equivocado. Desculpe, deputado, desculpe. As 3 primeiras quintas-feiras de agosto, para não falar data... Presidente, eu só quero explicar. É que lá no Rio Grande do Sul foi 83,5% da população votou a favor do direito ao regime de defesa. Tá bom. Então as 3... Presidente. Não, mas eu não estou entendendo. Presidente Marcos. Somos nós. Aqui, gente, peraí. Dia 6 de agosto é uma quinta-feira. Dia 13 de agosto é uma quinta-feira. E dia 20 de agosto é uma quinta-feira, que serão as audiências aqui. Eu falei datas erradas, então. Tá. Então eu falei 10, eu errei. Dia 27, o deputado Laudívio apresentará o relatório. Presidente, pela ordem. Só queria colocar a audiência de São Paulo no dia 17. É possível? É possível. Segunda-feira. Segunda-feira, 17 de julho. Agosto. De agosto. 17 de agosto. É possível. Vamos deixar marcado dia 17 de agosto, deputado Laudívio. Eu só quero esclarecer o seguinte. No dia 27, o deputado Laudívio, que já está debruçado sobre o relatório, entregará esse relatório. Nós tivemos já tivemos mais 30 expositores, governador. Teremos mais, com 4 reuniões que nós teremos audiência, mais 24 expositores. São 54 expositores. Sabe por quê, governador? Nós não queremos chegar em agosto, no dia 27, e sermos aqui questionados sobre a presença de ideias que a sociedade quer trazer. E nós estamos fazendo, governador, senhora Valéria, exatamente dividindo aqueles que têm uma tendência pelo Estatuto da Preservação do Estatuto do Desarmamento e outra metade aqueles que não têm, para ficar democraticamente colocado. Porque no dia 27 de agosto, se o relator tiver condições, nós iremos ler o relatório, iremos distribuir o relatório, e na primeira semana de setembro, na primeira quinta de setembro, nós iremos votar o relatório aqui nessa comissão. Senhor presidente. Pois não? Pois não, Ed. Eu gostaria de levar a apreciação de Vossa Excelência e deste plenário a inclusão de Roraima no roteiro do Amazonas no dia 10. Eu combinei com o deputado amazonense, nós faríamos audiência em Manaus de manhã e à tarde faríamos em Boa Vista. Boa Vista não pode ficar de fora, já visto que foi o estado com maior índice de rejeição à tese do desarmamento naquela oportunidade, senhor presidente. Pois não. Nós poderíamos, então, aprovar esse requerimento no dia 2 de julho, porque é 10 lá, não é isso, deputado? Dia 10, exato. Nós aprovaríamos o requerimento no dia 2 de julho, você poderia apresentar, por favor. Tá bom? Senhor presidente, pois não. Eu me preocupo muito com tanta audiência pública. Esse é um assunto por demais já discutido, não foi aprovado na legislatura passada exatamente por causa disso, porque não tem ninguém aqui que é contra. Tem ninguém aqui, inclusive os autores do requerimento nem vieram aqui para manifestar apoio aos seus convidados. Agora, quando está na iminência de votar, eles aparecem aqui com Clark, com não sei o quê, Deputado Fraga, acho que você foi muito feliz na sua colocação. Ter cuidado com isso. Você foi feliz exatamente porque no ano passado, quando eu era presidente dessa comissão, no final do ano não quiseram que votasse porque tinham poucas audiências. Nós estamos esgotando as audiências, exatamente com um cronograma para que nós não saiamos desse e participou de todos, sabe, Fraga? Eu concordo com você, são mais de 50 expositores nós vamos escutar, mais de 50. Agora, se os deputados que convidaram esses expositores, ilustres expositores, não estão presentes, nós não podemos fazer nada. Depois chegam aqui com cara de santo. Não, mas aí pode não participei. Não pode deixar, viu, Fraga? Isso nós teríamos conduzido dessa forma. Se o relator tiver condições, e acho que terá, de 27, nós votaremos em setembro, o primeiro... Presidente, só uma sugestão de como conduzir as audiências nos estados.
como eu vou fazer, de repente pode servir para os demais deputados que estão organizando. A nossa ideia é, no início da audiência pública, vai ser feito no Mineral segunda-feira, vai ter uma exposição rápida, o que é o projeto, os pontos básicos, que tem um assessor meu que vai apresentar, questão de 5 minutos. Na sequência, eu vou apresentar uma pesquisa que foi feita, está sendo feita essa semana em Santa Catarina, que ainda não sei o resultado, sobre diversos dados de armamento, violência e tal, no estado de Santa Catarina, uma pesquisa. Na sequência, nós vamos dar a palavra rapidamente para os deputados federais presentes na audiência, e aí, ao invés de nós fazer esse sistema aqui de debatedores de dois lados, porque o objetivo não é o povo ir lá ouvir dois batedores, o objetivo é nós ouvirmos o que a população tem. Nós vamos abrir inscrição para as pessoas que estiverem lá, digamos 3, 4 minutos, e pedindo para serem objetivos, dizerem rapidamente o que pensam do projeto e quais as sugestões. No final, então, termina com as palavras do relator, que vai falar o que o deputado percebeu e observou. Eu acho que o formato das audiências... Os inscritos. O formato das audiências, dos seminários... Mas Joinville é shopping, não é shopping. Viu o formato dos seminários, deputado Peninha? O formato dos seminários de cada local cabe ao autor do requerimento. Deputado Fraga e deputado Anderson, nós mandamos um ofício... As inscrições, presidente. Pois nós vamos fazer já. Nós mandamos um ofício a cada gabinete dos deputados inscritos explicando tudo isso que nós estamos falando aqui, inclusive essa questão das audiências que estão sendo feitas para não termos essa contestação lá na frente. Eu vou passar agora para... quero agradecer a presença de Felipe Pessoa, do Instituto de Libertação... do Instituto Liberal do Centro-Oeste. É o Instituto de Alunos e Professores da Universidade Nacional de Brasília. Obrigado pela sua presença. Viu? No final dos deputados, depois se der uma palavrinha, teremos o maior prazer. Muito obrigado pela sua presença. Vou pela ordem de inscrição agora. Primeiro inscrito, delegado Edson Moreira, pelo prazo de 3 minutos. Teu Beninha aí que eu vou... não, desculpa. Deputado Valdir Correia, como relator. Não, deputado Valdir Correia. Tá, desculpe. Deputado Valdir... Relator também. Você está aí na frente como o senhor sempre faz. Muito bem. Agradecer ao senhor Fabrício Rebelo, pesquisador em segurança pública do Nordeste, está conosco aqui. O ex-governador de Goiás, ex-senador, ex-deputado federal, Irapuan Costa Júnior. Rogério de Oliveira Silva, que é vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia. E a senhora Valéria Velasco, que é representante do Comitê Nacional de Vítimas de Violência. Agradecer a todos os senhores pelas exposições feitas, pelas colocações aqui, e mais uma vez repetir que tudo que aqui foi colocado, tudo que aqui foi dito, servirá para o nosso relatório. Nós não temos aqui preferência por A nem por B. Nós temos que ser isentos em nosso relatório final. E esse é o nosso objetivo. É tanto que o senhor Irapuan Costa Júnior, ex-governador de Goiás, fez a sua explanação e trouxe um texto. E eu pedi uma cópia desse texto para a gente estudar melhor, como tenho pedido à minha assessoria também, os números que aqui são apresentados. Alguns números do mesmo assunto são apresentados de forma muito elevada, esses mesmos números do mesmo assunto vêm com números mais baixos. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande para apresentar esse relatório no dia 27 e creio que estaremos prontos, senhor presidente, para trazer esse relatório a esta casa no próximo dia 27. Então, agradecer a todos os senhores e convidar para os seminários que acontecerão nos estados, conforme o presidente acabou de relatar a cada um deles, aqueles que entenderem que a proposta do autor do projeto a respeito das audiências públicas ou dos seminários dos estados, fala então com o deputado Peninha, com a assessoria dele, o Rafael está ali inclusive, para que possam então ter esses seminários com o mesmo objetivo, com a mesma cara, para que possamos então acompanhar e no dia 27 de agosto, nessa casa aqui, apresentar o relatório final. Muito obrigado aos senhores, um bom trabalho. Deputado Peninha, autor do projeto.
Bem, pessoal, eu prometo ser bem breve, né? Mas fazendo só algumas considerações. Primeiro, em relação